O JavaScript é uma linguagem de programação assíncrona e single thread. O que isso significa? Por single thread, podemos entender que ele processa uma requisição por vez. Ou seja, cada coisa que o JavaScript faz, ele tem que fazer sequencialmente. Com isso, existem códigos que bloqueiam a execução. Por exemplo, você está rodando um for que faz uma manipulação da DOM. E esse for demora 5 segundos para completar. Se nesses 5 segundos o usuário tentar clicar em um botão, nada vai acontecer, porque a thread do JavaScript já está executando esse for. Porém, há uma forma do JavaScript executar tarefas simultâneas. Já vamos entrar nisso. Agora, sobre o assíncrono. Um exemplo de assíncrono é usar um callback ou uma promise. Por exemplo, você faz uma chamada HTTP e retorna uma promessa. Você pode ter algo fora dessa chamada que vai continuar executando, porque o JavaScript passa na função que faz a chamada, executa a chamada, e enquanto não retorna nada, ele está livre para fazer qualquer outra coisa que esteja no mesmo nível dessa chamada, que seja parente dessa chamada, irmão. Então ele consegue executar qualquer outra coisa enquanto essa chamada HTTP não foi finalizada. Por isso, é muito normal usarmos promises e no retorno dessa promise executarmos o resto. Mas se o JavaScript tem uma thread só, por que ele consegue executar algo enquanto a chamada não foi feita? Aí entra o Event Loop, ou looping de eventos. E eu vou explicar como isso funciona. O JavaScript ele tem a sua engine, que talvez eu fale sobre ela na seção bônus, que foi justamente a aula que eu deixei fora, que eram 33 conceitos. Eu coloquei 32, porque isso já era um pouco mais complexo e mais demorado para a gente falar, ia ser meio maçante. Não é nada muito importante, nada extremamente importante, então eu acabei deixando de fora. E nessa engine nós temos a memória heap, que seria a nossa thread do JavaScript. Temos também a nossa stack de chamadas, que vimos na nossa primeira aula. Os browsers têm as suas web APIs. E quais são essas web APIs? Basicamente é a DOM, que seria o nosso documento, o Ajax, o setTimeout e alguns outros. E essas web APIs, elas funcionam em um lugar diferente da memória. Quando você chama algumas delas, o JavaScript executa a chamada, mas o callback ele joga dentro do message queue ou event queue, que seria a fila de mensagens ou fila de eventos. Eu vou falar como event queue, apesar que na nossa imagem aqui eu tenho message queue, porque como é event loop, event queue fica um pouco mais fácil de associar. Não tem diferença de como você chama. Então, digamos aqui que eu tenho um setTimeout, que ele recebe um callback para ser executado depois de 5 segundos. Esse setTimeout entra na stack, aqui, ele é executado, entra aqui, mas o callback dele é jogado aqui no nosso event queue, na fila de eventos. E como o event loop funciona? Quando a stack aqui está limpa, não tem mais nada para executar, então o event loop aqui entra em ação. E ele fica rodando, por isso ele é um loop, né? Ele vai rodando e vendo tudo que está no event queue aqui, tudo que está na nossa fila de execução. Por ser uma fila, então o primeiro que entra é o primeiro que sai. Nesse caso nosso, iria ter aqui o callback do setTimeout, então ele vai jogar aqui de volta na call stack para ser executado. Tanto que, um tempo atrás, era muito comum utilizar o setTimeout com 0 segundos para executar um código após a fila estar limpa, apenas para garantir que ele seria executado depois de todo o resto. Claro que isso é uma péssima prática, mas eu vou demonstrar essa prática justamente porque é mais fácil de a gente ver como o Event Loop funciona. E agora, demonstrando isso no nosso código, eu vou aqui então ter uma function loop de eventos. Nós vamos ter aqui um console.log de A. Vou ter aqui um for, que vai ser enquanto o i for menor ou igual que 4. Acho que 4 serve para a gente. Então i mais. Aqui eu vou dar um console.log de b tracinho mais o i, que é o nosso valor atual. Aqui embaixo eu vou dar um console log de C. E aqui eu dou um set timeout, que o callback dele, isso daqui
né? Essa função vazia aqui é o nosso callback. Então aqui ele faz executado em 0 segundos. Então, ou seja, vai ser executado imediatamente, 0 milissegundos. E ele vai D, né? Vai dar um console log de D para continuar a sequência aqui. E aqui eu vou dar um console log de E. Aí agora basta então eu executar aqui loop eventos. E o que você acha que vai acontecer aqui? Vou clicar em rodar. Pronto, o que aconteceu aqui? Ele me deu o console log de A, que foi o nosso primeiro console log. Ele entrou no for, então executou o for, deu B de 1 a 4, que começou em 1. Enquanto for menor ou igual a 4, ele executa. Deu um console log de C, mas aqui no set timeout, mesmo ele estando para executar imediatamente, ou seja, estando para executar aqui em 0 milissegundos, ele não executou agora. Ele executou primeiro o console log E. Por que ele não executou agora? Porque nós estávamos aqui na nossa call stack executando o for, executando os console logs e tudo, porque a hora que meu código varreu aqui, nessa função, ele joga todos esses console logs aqui dentro da call stack. O set timeout, ele jogou, mas a hora que veio para executar, ele viu que era um callback, ele jogou aqui na nossa event queue, nossa fila. E depois que limpou isso daqui, o nosso event loop entra em ação, pegou o nosso último console log aqui, então, nosso console log de D, e jogou aqui por último. E é dessa forma que funciona o event loop e o event queue no JavaScript.